Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. O Salmo 15 inicia com a pergunta: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? É um salmo de Davi. Diz aqui o comentarista que este salmo provavelmente foi composto na mesma ocasião ou com o mesmo propósito que o Salmo 24, porque estão relacionados aí aparentemente à remoção da arca para o monte Sião, o monte de Sião, em Jerusalém. Tá, o Salmo 15, o 24, o 68, acho que o 132 estão relacionados a esse evento. Mas não significa que tenham sido todos eles é, compostos especificamente para aquele momento, ou seja, o transporte da arca. Pode ser que o transporte da arca para o Monte de Sião e todos os eventos envolvidos, primeiro na tentativa e depois na maneira como que a arca foi levada do modo correto lá, né, transportada pelos levitas até o Monte de Sião, pode ser que a reflexão nos acontecimentos tenham proporcionado a Davi a composição destes salmos e vários outros salmos que dizem respeito à santidade de Deus e à necessidade de que aquele que adora a Deus esteja imbuído de um caráter correto, de um caráter santo, ou seja, o salmo da integridade, uma vida íntegra, conduta e caráter. As nossas ações devem, devem estar respaldadas pelas nossas intenções, e as nossas intenções devem mover as nossas ações. A integridade, o caminho da integridade, como nós falamos aqui, o caminho da integridade, ele é um caminho silencioso. Ele é um caminho silencioso. Por quê? Essa coerência entre os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, desejos e as nossas atitudes, ações, sejam elas quais forem, só duas pessoas no universo são capazes de saber. Uma é Deus, que nos conhece, nos criou, nos conhece melhor do que nós mesmos. E a outra pessoa somos nós. Somos nós, que sabemos quando não está muito lá de acordo o que fizemos. Ah, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu disse aquilo? Por que eu me comportei dessa maneira? Ou por que eu me comportei de outra maneira? Ou, às vezes, a pergunta, por que eu não consegui fazer da maneira que eu gostaria ou pretendia fazer? Queria demonstrar paciência, misericórdia, acabei perdendo a paciência, o controle, isto ou aquilo. Integridade não é algo assim tão simples. Uma vida de integridade, ela diz mais respeito a uma busca, a uma jornada, do que uma encenação. Porque a própria palavra, tal qual a fé, tal qual a justiça, tal qual a santidade, elas não podem ser uma encenação. A fé sem obras é morta. A nossa fé é fundamentada naquele que é perfeito, em Cristo Jesus. Mas ainda assim, a fé implica numa busca real, num compromisso verdadeiro e sincero. Do contrário, não passaria de mera encenação. E a fé não pode ser uma encenação. O desejo de Davi de transportar a arca para o Monte Sião era sincero e verdadeiro. A primeira tentativa foi um fracasso. Por quê? Não foi feita de acordo com a prescrição de Deus, não foi realizado de acordo com como Deus havia ordenado. Tá? Só os levitas podiam transportar a arca. E eles colocaram a arca numa carroça e os levitas deviam transportar nas costas, no ombro. Tá? 2 de cada lado lá deviam transportar a arca. Se a jornada fosse longa e cansativa, que se revezassem os levitas no transporte da arca, mas a arca não devia ser transportada numa carroça, mesmo que fosse de ouro, seja lá o que for. Não, era responsabilidade dos levitas, ou seja, o peso
do ofício religioso cabia aos levitas. E isso era um direito e uma obrigação deles. Não podia ser tirado dos ombros dos levitas. Davi, na sua boa intenção, organizou o povo, é, os animais tropeçaram, a carroça balançou, o infeliz tentou evitar que a arca tombasse, segurou e morreu. Davi ficou assustado, alarmado, para tudo, tem alguma coisa errada, pecamos, vamos ver. Aí voltou a palavra, foram estudar, aí foi chamar lá os sacerdotes, o profeta, onde erramos, onde erramos? Erramos aqui, ó rei, meu senhor. A arca deve ser transportada única e exclusivamente pelos levitas, tá? Então, esses eventos, depois a maneira como Deus abençoou a família, a propriedade onde a arca ficou por algum tempo, e depois a trajetória que deu certo até o Monte Sião, tudo isso certamente inspirou Davi na composição desse e de muitos outros salmos. Integridade é sinônimo de santidade, porque a Bíblia declara a necessidade de santificação, santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, tá? E isso não é uma encenação, tem que ser real. É uma batalha real, é uma dedicação real, sincera e constante. Por que falarmos de integridade? Por que falarmos desses temas? Porque é outro nome que se dá para a espiritualidade. Tem que ser algo concreto, real, palpável, palpável, tá? Não pode ser um sonho, não pode ser um delírio, um devaneio, por mais bonito ou interessante que seja. A vida espiritual, ela ocorre na realidade, na nossa realidade, no mundo real. Esse mundão velho aí, como as pessoas costumam dizer. É neste mundo que Deus se revelou, neste mundo que Deus apresentou para nós o caminho da salvação, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quem é que pode, de fato, hospedar-se, alojar-se, refugiar-se? Quem é que pode ocupar o mesmo espaço que o perfeito Deus? Como? Para quem isto é possível? Se parece difícil demais para o homem, nós não podemos esquecer que o Salmo, quase todos eles, apontam para Jesus, o Cristo. Aí o Spurgeon aqui, que nós estamos citando, a quem nós estamos referindo aqui, o tesouro de Davi, Charles Spurgeon. Quem é ele, diga se puder? Quem conquistará a firme morada? Nós temos as respostas. Um homem mundano, um homem que simbolizava o poder dos seus dias, um homem que simbolizava a justiça dos seus dias, um homem que simbolizava o ideal político, social e econômico do poderosíssimo império, um homem chamado Pilatos, apontou: vejam o homem, ou eis o homem, referindo-se a Jesus o Cristo, a quem ele nunca conheceu ou quis conhecer de fato. Outro homem, João, o vidente, João, o apóstolo, João, o de vida consagrada a Deus, João, o que buscou a vida de integridade, João que caminhou ali pela vereda da santificação, usou a mesma palavra. Vejam o Cordeiro de Deus. João não só apontou, ele viu o homem e viu mais do que o homem. Ele viu em Jesus o Cristo de Deus, o Verbo de Deus, a salvação de Deus. João viu apenas o homem. Algumas pessoas veem no texto bíblico apenas uma poesia, uma retórica, uma história bela e ricamente ilustrada. Alguns até replicam, repetem, dão a sua opinião, o seu parecer.
entendem, muitos compreendem, mas está falando de alguém, mas será que é possível que exista esse alguém? Será que existe um homem? Existe, Jesus o Cristo. Jesus o Cristo, o que está à destra de Deus, na posição de elevadíssima honra. Ele conquistou esse direito e não conquistou única e exclusivamente para si. Ele conquistou para toda a humanidade, para toda a humanidade. Essa conquista é automática, essa conquista se processa pela fé. Não podemos dizer que ela é automática, mas toda a humanidade está representada na humanidade de Cristo Jesus. E nós só fazemos parte da humanidade de Cristo Jesus pela fé. Este é o caminho estabelecido por Deus, o caminho da fé, o caminho da integridade. É essa caminhada, é essa jornada que você olha com alegria aquilo que se propõe. E conforme você caminha, em muitos momentos você tem a ligeira certeza de que quase não saiu do lugar. Muito embora tenha se afastado, os anos se passaram, o corpo já não é mais o mesmo, né? A cabeça não é mais a mesma, você acumulou informações, conhecimento, dores, alegrias, tristezas, mas em alguns momentos você tem a impressão de que está muito perto de onde partiu e não se aproximou tanto de onde deseja ou deve chegar, porque é uma caminhada que se conquista, que se alcança pela fé naquele que venceu. A nossa vitória é depositarmos a nossa fé, a nossa confiança não em nós mesmos, mas naquele que venceu por nós, o presente de Deus, o dom de Deus. Eu procurei, nos últimos 3 anos, eu procurei um livro, mas realmente não tem esse livro, né? O Dom de Deus. Eu adquiri Barclay, o sobrenome dele, Paulo e o Dom. Muitos anos atrás, caminhando, passei numa livraria, vi um livro com um título provocativo e eu não memorizei o título, mas o título me levou à conclusão assim: o dom é Jesus. O dom é Jesus, ou Jesus é o dom. Falava sobre dom espiritual, eu li alguma coisinha, eu estava sem dinheiro, eu não comprei o livro. Eu não comprei aquele livro, mas o livro me levou a uma conclusão. E eu memorizei a conclusão a respeito do título provocativo. Jesus é o dom, ou o dom é Jesus. Eu procurei na internet, procurei pelo código de autores, de títulos lá, eu não consegui encontrar porque o título não está à disposição. E eu não lembro do título original. Mas eu comprei o material do Barclay, porque, na verdade, é isso. Ele também não... Você não consegue dizer, mas está tudo escrito lá. É a fala do apóstolo Paulo. Eis que passo a mostrar a todos vocês um caminho superior, sobremodo excelente, acima de toda e qualquer excelência que você possa pensar existir em dons espirituais ou nos espirituais. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus, o dom é Jesus. O caminho que conduz à eternidade, o primeiro passo é pela fé. É a fé em Jesus Cristo, não é fé em dons espirituais. Então, quando se fala de espiritualidade, não estamos falando de empoderamento espiritual, né? Estamos falando de conduta e caráter. Conduta e caráter. Que esse é o desafio real, é o desafio de todo cristão, é o desafio de todo indivíduo. Mais importante do que exibir dons espirituais é ter na nossa vida o desenvolvimento do caráter cristão, tá? Conduta e caráter é o caminho da integridade, o caminho que se percorre no silêncio. Quem habitará? Jesus Cristo e todos aqueles que nele
creem. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.